sobre a questão: aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ele está isento da perdição ou ele vai para o inferno? E certa feita me lembro de alguém que me disse, quando eu estava começando, estava ainda na metade do seminário, um presbítero uma vez me disse o seguinte: quando você tiver de consertar alguma coisa ou trazer uma mensagem mais difícil, nunca fale o que você acha, apenas fale o que Jesus disse, porque com você não tem como, ou você não pode convencer, mas Jesus não tem jeito, né? Não tem como você discutir com ele. Então hoje a gente vai ter aqui uma visão do que a Bíblia diz sobre o assunto. Então nós só teremos versículos para serem lidos, apenas versículos para serem lidos. Então eu convido você a estar comigo agora, abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos 10, 9 a 15. Romanos 10, 9 a 15. E antes da gente ler a palavra, só trazer a nossa memória o que Paulo disse a Timóteo sobre as Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3, 14 a 17, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só partindo aqui da autoridade das Escrituras, que não depende daquilo que eu acho ou deixo de achar. As Escrituras são a palavra de Deus e pronto. Vamos ler então a palavra do Senhor? Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos soltem bem a voz os versículos pares, e Romanos 10, 9 a 15. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu quero que você ainda vá, não está ali, em Mateus capítulo 10, eu quero que a igreja leia apenas 2 versículos, versículos 32 e 33 de Mateus 10. Mateus 10, 32 e 33. Já encontraram? Podem começar a leitura. O que é necessário para a salvação de um homem? Confessar a Jesus. E se ele não confessar a Jesus? Jesus não confessa diante do Pai. Quem disse isso? O próprio Jesus. Vamos partir daqui agora para a gente ter algumas, como introdução,
algum entendimento. Primeiro, quem é Deus para você? Pode responder. Quem é Deus para você? Deus é Criador, o Espírito falou aqui também, falou lá, e o nosso Pai. Mais o quê? Deus é vida. Isso. Mais o quê? Salvador. Quem é Deus? Está difícil? Não. É muito? Ok. O grande eu sou. Qual a diferença entre Deus e a criação? Deus é e a criação existe. Por que a criação existe? Deus criou. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Isso faz Deus o quê? Senhor, único. Quando você fala Deus é único, você está tratando da santidade de Deus. Está lembrado do que é santidade? O que é ser uma pessoa santa? Uma pessoa separada. Separada para alguma coisa. Deus é santo no sentido de único. Nada se aproxima a Deus, nem pode ser comparado, porque tudo passou a existir de Deus. Por isso a segunda pergunta: é possível Deus cometer erros? Não. Grave o que você acabou de falar. Você respondeu que é impossível Deus cometer erros. Jesus é Deus? E o que ele disse mesmo, se a gente não confessar, o que ele faz? Ele não confessa diante do Pai. Se ele não confessar diante do Pai, o que acontece? Eu estou perdido. Deus pode ser injusto? Não. Grave as suas respostas. O homem pode ensinar alguma coisa a Deus? Não. De jeito nenhum. O homem pode aconselhar a Deus? E as Escrituras, ou a Escritura Sagrada, contém erro? Não. Isso só para você entender o que nós vamos tratar da agora para frente. Porque a questão é, não seria Deus injusto em não salvar alguém que não ouviu falar do Evangelho? Que Deus é este que leva para o inferno alguém que não ouviu falar do Evangelho? E aí eu fiz uma analogia para a gente começar. Imagine você preparar aquela comida deliciosa, não para hoje, porque hoje a gente vai ter uma comunhão aqui logo após também, né? Uma confraternização. Mas um outro dia, você prepara uma comidinha deliciosa, e aí, assim que terminar o estudo bíblico, a gente vai para casa e vai se deliciar, e quando você chega lá, não só está comido as pontas, mas tem bem um ratinho camundongo passando por cima dele. Automaticamente, o que você faz? Por que você mata o ratinho? Por quê? Você mata o rato porque ele pode transmitir doenças e ele é um problema dentro de casa. A palavra é exterminar. Você mata pernilongo? Por quê? Ele pica a gente. De que ele se alimenta? Você não acha que seria injustiça você matar um rato ou matar um pernilongo? Ele tem culpa de ter nascido rato ou pernilongo? E como é que você quer que Deus salva aquele que peca contra ele? Justificando que ele não tem culpa de ter nascido pecador. Olha só a nossa lógica. Então vamos para
a resposta que Deus dá à parte introdutória. O que Deus fala sobre as perguntas que nós fizemos na parte introdutória. Podem ler, por gentileza. Deus é injusto em algum momento? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso. E aí, então, esse texto está relacionado, Romanos 3,4, com o Salmo 51,4. E o salmista diz claramente que o Senhor será justo no falar, me acusando, e justo no julgar. Então, eu não posso fugir dessas questões. Então, relacionado àquilo que nós vimos, o Senhor acabou de responder que Ele não é injusto e que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O texto básico que nós lemos traz conosco algumas afirmações para a gente entender. A primeira é que dentro da salvação, sendo possível, só é possível quando, primeiro, você confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Tem que falar. Não basta você falar, eu tenho que contar para alguém. É muito comum você ver a morte de famosos aí, e aí, lá tinha uma enfermeira crente, e ela falando que você precisa, e aí a pessoa pergunta, mas eu tenho que falar? Tem. É claro, é certo, não dá para você falar, você fala só com Deus, mas é necessário que você confesse publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor. E esta confissão tem que ser uma confissão que parta de um coração crível, em que ele crê em Jesus. E o crer em Jesus significa tomar tudo aquilo que Ele não apenas realizou, mas determina para a nossa vida. Está lembrado do que Ele falou sobre os seus discípulos? Ele diz assim, vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem? Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Eu estou de cabelo branco de ver pessoas dizendo que Jesus é o Senhor delas, mas elas não querem obedecer ao Senhor Jesus. É incoerência. Agora, para você crer, você tem que conhecer. Para você conhecer, você precisa ouvir. E para ouvir, alguém tem que falar. Esse é o resumo do texto que nós lemos como base. E aí vem, então, mais uma vez, será que Deus, então, é injusto em condenar alguém que não tenha ouvido falar o Evangelho? Olha só o que nós temos. Vamos lá, mais um texto. É possível existir alguém sem pecado? Podem ler. Quem está falando isso é o próprio Deus. Deus olhou e Deus vê algumas pessoas, só o povo ajuntado, ou Ele vê toda a criação? Toda a criação. Então Deus está vendo a gente aqui agora e está vendo também aquele que mora que nunca foi, uma tribo que nunca foi contactada lá na Amazônia, por exemplo. Certo? E Ele olhou para lá e para cá, e não viu um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram. É por isso que, depois nós vamos ler o texto relacionado a isso, que é o próximo texto, é por isso que não tem como alguém ser salvo sem Jesus.
porque ninguém nascido de Adão é capaz de não pecar contra Deus. Se, diante do texto seguinte, tivesse alguém que fosse capaz de olhar a criação e falar assim: tudo bem, eu não vou adorar a criação, e só este que criou, que eu não sei quem. Só que não tem. O próprio Deus falou que não tem. E toda a experiência, expectativa e experiência de pessoas contactadas, todas elas são idólatras. Não tem uma sequer. Olha só o que nós temos então aí. Podem ler Romanos 1:20. O que Deus revelou na sua criação a todos os homens? Vamos lá? Tem 3 coisas aí. Os seus atributos invisíveis são revelados na criação. O seu eterno poder e a sua divindade. Esses 3 atributos são, juntamente com outros atributos, anunciados na própria criação. E ele diz assim: sendo percebidos. E aí eu destaquei: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Quando diz a Bíblia que tais homens são, por isso, indesculpáveis, o que ele está dizendo? Oi? Sim, mas quando ele diz assim, é isso mesmo, mas eu quero uma palavra assim. Quando eu estou falando assim, tais homens são por isso indesculpáveis, ele está afirmando o quê? Oi? Todos são culpados. Todos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Levanta a mão para o céu, como diz aquele glorifica de pé a igreja, e aí pode mesmo glorificar de pé a igreja, porque se Deus pegasse todos que aqui estão, inclusive a mim, e lançasse-nos no inferno, ele ainda assim seria justo. Ainda assim seria justo. Olha o que ele diz ainda sobre a questão do ser humano, em 2 versículos, o 3:23 e o 6:23. Vamos ler? Todos pecaram e destituídos ou carecem, outra tradução, da glória de Deus, significa o quê? Oi? Não tem desculpa. O que é destituir? Separado, tirado, afastado, perdeu o direito. Todos pecaram e perderam o direito da glória de Deus. E aí ele vai dizer assim: porque o salário, se todos pecaram, qual é o salário de todos? A morte. O que é salário? Pagamento. Só há pagamento onde há merecimento. Certo? Você me contrata para
Não, bater uma laje não vai contratar não, porque você não vai ter coragem de fazer isso. Você me contrata para um serviço, eu vou lá, falo, te faço o serviço por R$300, e aí você marca comigo das 7 até as 17, e eu não apareço em momento nenhum, chega lá às 17h01, eu chego lá, vim cá receber. Eu não vou receber, eu não trabalhei, eu não mereço. Então, salário é merecimento, salário é pagamento, salário é aquilo que eu mereço, eu recebo. Mas a morte é o que nós merecemos, diz Romanos 6:23, Paulo aos Romanos 6:23. Mas quando se trata da salvação, ele usa qual expressão? Dom de Deus. Aí me faz lembrar lá daquele tempo de criança, que faz um pouquinho de tempo, que aquelas senhorinhas idosas, mas crente toda a vida. Aí ela falava, o dom de Deus. O dom de Deus, né? O dom de Deus é a vida eterna. Não há como você pensar em outra coisa. Então, estão percebendo que nós estamos levando para um lado para mostrar o que todo ser humano merece? Até agora, o que todo ser humano merece? Pode falar. A morte. O que significa a morte aí? Condenação eterna. Quem merece? Todos nós merecemos a condenação eterna. Então, eu vou voltar. Se Deus condenasse todo ser humano, desde Adão até o que nasceu agora, ele seria justo. Seria justo. Mas vem agora uma coisa que a gente precisa entender agora, para a gente começar a olhar o outro lado, para a gente ter um pouquinho de temor de Deus. Deixa eu só falar, nós vamos entrar num assunto agora, que, como toda a Bíblia, precisamos do Espírito Santo, mas tem aqueles assuntos mais difíceis da gente entender. E nem é de atender, é de aceitar. É porque nós somos bons em querer que Deus Santo perdoa todo mundo, e nós temos dificuldade de perdoar um ao outro, que somos igualmente pecadores. Eu quero que atenda a todos os necessitados, mas quando precisa de mim, eu não enfio a mão no bolso. É mais ou menos assim, certo? Então nós precisamos, as suas dúvidas que você traz são saudáveis e devem ser colocadas. Agora, uma coisa você precisa entender, que no lugar que a minha habilidade de interpretação de entendimento mas que a Bíblia diz, eu simplesmente aceito, porque ela é a palavra de Deus. Então nós vimos até agora que todo homem pecador, todo homem merece a condenação. Então a salvação já não parte de um merecimento. A salvação parte de quê? Quais atributos de Deus são ministrados na nossa salvação? Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Vamos lá então. Deus é soberano nas escolhas. Deus é soberano nas escolhas. E é aqui que começa a nossa carnalidade, começa a lutar para não aceitar e não receber aquele que nós acabamos de falar, que Ele é o único, que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, que Ele manda, que Ele pode. Mas aí começa aquela coisinha que nós temos dentro do coração, que ainda milita contra o Espírito, começa a lançar algumas dúvidas. Vamos ler então aí Romanos 9, 11 a 13? Pode ler. Muito bem, o ela aqui é Rebeca, tá? Porque no versículo anterior cita Rebeca. Está falando aqui de Jacó e Esaú, eles estavam ainda no ventre materno, e Deus fala com Rebeca o seguinte: olha, na verdade eu escolhi um e não escolhi o outro.
já começa o negócio a estragar, né? Como pode? Principalmente na intensificação da nossa nação com minorias, né? Minorias. Como pode Deus escolher um no ventre e não escolher o outro? E a expressão aqui, aborreci, a nossa tradução ainda foi muito gentil. Porque a expressão aqui é odiou. Mas o odiou aqui não é o nosso ódio. O odiou aqui significa que um foi escolhido para a aliança, a respeito da aliança e da salvação, do plano da redenção, e o outro não. É possível que tenha algumas pessoas da tribo de Esaú convertidos? Sim, mas foi através de Jacó que ele deu seguimento ao plano da redenção. É nesse sentido. É no sentido de escolher Jacó para que da linhagem de Jacó nascessem quem? 10 mais 2? 10 mais 2, 12. As 12 tribos de Israel. Está falando a respeito do plano redentivo. Plano redentivo. Esaú não seria portador da aliança, da proteção. Jacó, você tem Jacó passando por momentos difíceis, Deus sempre ali corrigindo, trazendo, colocando para dentro e conduzindo até que dele, do quarto filho de Judá, nascesse Jesus Cristo. Certo? Então, agora, não parece estranho isso? Deus, em 2 bebês ainda no ventre, ele escolhe um para uma coisa e o outro não, e o outro simplesmente deixa de lado? Não parece um pouco estranho? E aí vem a pergunta é, Deus é injusto por isso? E aí o Romanos 9, 14, 15, 17 já responde, inclusive é o contexto posterior. Vamos lá? Que diremos, pois? Então, Deus é injusto, e esse é interessante porque Paulo fala de modo nenhum, não é assim, de modo nenhum, ele fala como se com rompante mesmo. A expressão lá gramatical é de modo nenhum. Tipo assim, se fosse mineiro, falaria assim, você está doido? Se Paulo fosse mineiro, ele escreveria assim, vocês estão doidos? Pensar um negócio desse? De Deus? É esta a expressão. É uma expressão forte. De modo nenhum. Agora, perceberam que aqui entra uma palavrinha muito importante para a gente entender? Qual palavrinha seria esta? Misericórdia. Palavra muito comum entre nossos colegas. Tem um colega que usa muito misericórdia. Misericórdia. A ênfase é esta. E ele está dizendo assim: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem eu quiser. Qual a diferença de justiça, misericórdia e graça? Justiça, você dá o que a pessoa recebe, o que merece. Misericórdia, você não recebe
o que merece. E graça, você recebe o que não merece. Agora entrou em jogo a palavra misericórdia, quando ele diz: eu tenho e tive misericórdia de Jacó. Eu vou usar o endurecimento, a dureza, a pecaminosidade, a impiedade de Faraó para fazer o meu nome conhecido. E eu uso de misericórdia com quem eu quero usar de misericórdia. Eu tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão. E Jesus contou uma parábola para ensinar isso. Alguém se lembra? É meio difícil assim, né? Mas vamos lá. O cara chega perto do outro e contrata ele para trabalhar. Ó, amanhã você vai para trabalhar para mim, das 6 às 18. Quanto você vai cobrar? 1 denário. Está feito, pode trabalhar. Aí o rapaz chega lá às 6 da manhã e começa a trabalhar. Aí ele desce, encontra um camarada às 9 horas e fala para ele assim: você quer trabalhar? Quero. Ah, vai lá. Aí o cara vai trabalhar às 9 horas. Ao meio-dia ele chega, tem outro lá: ah, não achei isso. Não, vai trabalhar. Ah, vou trabalhar. Às 17 horas tem um lá: não, eu estou aqui, vai trabalhar também. Aí quando chega lá, aquele que trabalhou 1 hora, ele começa a pagar por ele, dá 1 denário para ele. Quando ele deu 1 denário porque trabalhou 1 hora, se o outro trabalhou 12 denários. Mas não, ele deu 1 denário também porque trabalhou 12 horas. E aí ele fala assim: eu sou injusto por isso? Eu não posso dar meu dinheiro para quem eu quero dar? É isso aqui. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E não é ter justiça, é ter misericórdia. A questão é essa: eu uso de misericórdia com quem eu quero ter misericórdia. E aí, então, como segmento do texto que nós lemos, poderia surgir uma dúvida muito parecida com essa dúvida agora. Mas como assim? Como assim? Então, se Deus ele é irresistível, se Deus é quem efetua o que Ele quer, o que Ele faz, então, o que Deus vai ficar cobrando do homem? Se o homem está lá no meio do mato, não ouviu nada, ele não vai ser cobrado por Deus ainda? Vamos ler então? Podem começar, por favor. Quem? Segura um pouquinho, porque tem um segmento, mas eu preciso só parar aqui um pouquinho para que você entenda uma coisa. Olha o que Paulo, como ele é duro nessa palavra. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Seria a mesma coisa quando você for bater no pernilongo. Que pernilongo vai fazer um sonzinho para você dormir? Está lá assim, ele vai começar a ouvir. Pi. Aí você dá um tapa nele e fala: o que é isso? Eu só estou cantando uma musiquinha para depois me alimentar. Esperar você dormir, porque aí eu posso me alimentar. Você vai discutir, aí você pega e constrói algo, e aquele algo vira para você e fala assim: por que você me fez assim? Aí a dona Melânia faz lá um vestido para a dona Damares, e o vestido é verde abacate. E a hora que ela terminou de fazer o vestido virou para ela e falou assim: eu queria ser rosa e queria ter uma manga maior. Por que você me fez assim? Ele não vai perguntar. E aí ele fala: o oleiro tem direito, e ele pega o mesmo barro e faz, olha só o que ele está dizendo, ele faz do mesmo barro vasos para a honra e vasos para a desonra. E aí ele fala sobre suportar
matar, ou seja, ele não exterminou os ímpios, porque ele quer mostrar a sua ira, ele suportou a longanimidade em cima dos vasos de ira, preparados para a perdição. Não é que Deus os preparou, eles se prepararam para a perdição, eles estão preparados para a perdição, porque ao invés de adorar o Criador, adoraram a criação. Ao invés de se curvar diante do Senhor, se curvaram diante da própria criação. Então eles estão mais do que preparados, e nós também estaríamos preparados para a perdição se o Senhor não nos tivesse ressuscitado. E aí vem a segunda parte, podem ler. Veja, vocês leram anteriormente, diz assim, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira. Agora, qual é a palavra que ele usa aqui? Misericórdia. Percebeu que ele não vai falar assim, este povo aqui da igreja, os evangélicos, os cristãos, esse povo aqui é um povo muito bom, então por isso... Não, ele diz assim, mostrar a sua misericórdia sobre nós, ou seja, nós também não merecemos. Ele não vai nos dar o que nós merecemos, porque nós somos vasos pecadores. É isso que ele está dizendo. E ele continua, afirmando que o homem é responsável pelas suas ações. Agora vamos lá, por favor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Essa parte que está grifada no final aí é o Salmo 19, 4. Paulo diz o seguinte, nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? 53, 1, né? 1, 2. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pode alguém ser salvo sem a pregação? Não, não pode. Aí ele vai dizer assim, mas então nesse caso quem não ouviu a pregação está isento. Aí ele pergunta, mas porventura não ouviram? Ele responde, sim, por certo. Por quê? Porque a própria criação revelou a glória de Deus, que deveria ser suficiente para que eles não se tornassem idólatras. A questão é, o que Deus criou é suficiente para que o homem chegasse e dissesse o seguinte, repetindo, veja, eu estou vendo que tem um sol, eu estou vendo que tem as estrelas, eu estou vendo que tem árvores, eu estou vendo isso, vendo aquilo outro. Tem alguém que causou tudo isso, que eu não sei quem é. Então é diante dele que eu me curvo. O céu é suficiente para isso. A terra é suficiente para isso. Para revelar atributos invisíveis, eterno poder e divindade. Mas ninguém de Adão até hoje, more onde morar, ouça o que ouvir,
foi capaz de ter essa decisão. Todos pecaram. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. E ele só pode ser salvo através da pregação. Mas não são indesculpáveis porque eles ouviram. Ouviram de que forma? Na criação. Não há linguagem, não há palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A irmã dela até falou assim, como ficaria se tem eleito lá? Alguém, então, seria levado lá e falaria. E aí, sim, ouvindo a pregação, esse poderia ser salvo. Nessa possibilidade, sim. Né? Você falou sobre a quarta-feira atrasada. Agora, de outra forma, não. Deus não tem um plano B para a pregação. É a igreja que tem que pregar. Sim. Sim, é o que está lá em 2 Coríntios 4, 4. O Deus desse século cegou os entendimentos, mas o que tem revelado é próprio. É mais ou menos parecido assim, você chega para alguém e fala assim, está muito comum hoje nessa disputa aí, política aí, né? Aí você chega e fala uma coisa, a pessoa condena, mas você fala, não, mas é para o lado de cá. Ah, não, mas aí tem uma explicação. Seja A, seja B, seja C, o que for. Então, assim, há uma cegueira em que eu tomo uma decisão não pelo fato, eu tomo uma decisão pelo que eu acho. Então, o que Deus criou é suficiente, mas as pessoas estão dominadas por Satanás. E isso é suficiente para a sua condenação. Certo? Veja bem, por que nós precisamos de Jesus? Tudo converge em Jesus. 2 textos aí, os irmãos podem ler, por favor. Vamos lá? O primeiro versículo que está aí, eu coloquei até como continuação, porque o versículo anterior fala de Cristo. Então está se referindo a Cristo. O versículo 9 fala de Cristo. Fazer convergir nele, na dispensação de plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que isso significa? Fazer convergir em Jesus. Então quem foi salvo antes de Cristo, creu no futuro nascimento de Cristo, ou a vinda de Cristo, certo? Nós que nascemos, somos salvos, porque nós cremos, já realizada, tudo está pronto, na obra de Cristo. Então, seja lá de Adão, até ao último, só pode haver salvação tocando em Cristo. Mesmo que não soubesse que ele seria Jesus. E aí vem o segundo texto, 1 de Pedro 1,10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram a respeito da graça a vós outros destinada. Eles estavam sabendo quem é. Os profetas estão pregando sem saber quem era. Só sabia que seria. Eles não sabiam quem seria Jesus. O que acontece com Simeão quando ele pega o menino Jesus com 8 dias? Já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. E depois a tia Ana, aquela viúva, disse que
ela era do departamento infantil da igreja, ela disse que agora ela estava vendo, esse é o Jesus que todo mundo esperava, a salvação que esperava. Os profetas pregavam o que viria, sem saber o que viria. Então tudo encosta em Cristo. Sem Cristo não há salvação. Alguma dúvida? Porque até agora eu não falei nada, eu só citei os textos. E os textos estão agarrados aos seus contextos, que você pode olhar depois para você ver. Não havendo, a gente encerra. Primeiro, todos os homens, sem exceção, são responsáveis pelos seus atos e, portanto, indesculpáveis perante o tribunal de Deus. Eu estou falando por si só, tá? Como pessoa. Certo? Sem exceção. É por isso que não dá para bater no peito. É por isso que, se eu for olhar aqui, eu vou citar outro texto, não vou citar, mas vamos terminar aqui. A lei mostra que você é culpado, não pode bater no peito. Romanos 3, 19. Toda a criação de Deus revela os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e também a sua própria divindade. A idolatria é uma escolha humana. É uma escolha humana. E aí, vou dar só uma explicação aqui, porque a dúvida é a seguinte: se a pessoa não tem condição por si só de crer, então ela seria culpada? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que você crê porque você quer crer? E agora? Um reformado para um negócio desse aqui. Presbítero Miqueias, você trabalhou hoje, Miqueias? Trabalhou, né? Cansado? Então, você veio para a igreja odiando cantar, não querendo o Senhor, mas você tinha que vir porque Deus trouxe a força, né? Não, né? Você veio porque, embora às vezes o corpo pedisse para ficar descansando, você veio porque você ama Jesus. Não é assim, Nina? É. Tem dia que você não estou com vontade na igreja hoje, mas tem uma força maior que lhe puxa. Ah, mas se eu não for hoje e Jesus voltar, tem problema não, eu vou subir para o céu, não, eu vou se encontrar com Jesus e volto para julgar o mundo, porque quem pagou o vinho foi ele, mas eu quero estar com os irmãos, eu quero estar lá, eu quero abrir a Bíblia junto. Então Deus trabalha a minha vontade, Ele não atropela a minha vontade, Ele não luta, Ele não vai contra a minha vontade, Ele coloca uma nova vontade em mim, assim como Ele apenas deixou que Faraó agisse segundo o seu querer, sem a sua interferência, de colocar uma nova natureza nele. E esse será o próximo estudo, não de Faraó, mas o próximo estudo da quarta-feira, porque nós vamos trabalhar o restante de Hebreus, de Romanos 1, 18 em diante, né? Todos que forem condenados serão na justiça de Deus. Ele, Deus, nunca poderá ser acusado de injustiça. Assim sendo, aquele que morreu e foi condenado sem nunca ouvir de Jesus, ele não tem autoridade nenhuma para chegar e falar assim: ah, não sou culpado não. Por quê? Porque ele quis pecar contra Deus. Mesmo que ele não tenha ouvido, mas ele adorou a criação no lugar do Criador. Ah, mas são assuntos difíceis, não são? São sim. Só que ao invés de você ficar defendendo, sendo advogado do impenitente, glorifica de pé pela graça e misericórdia que Deus lhe deu, porque você e eu também merecíamos lá.
Se não é possível ser salvo sem conhecer a Jesus, sem crer e confessar Jesus, e para crer você tem que conhecer, para conhecer você tem que ouvir, então nós precisamos comunicar. Precisamos comunicar. Ok? Vamos aí para mais um desafio missionário aí para esse ano 2026. Cadê os seus presbíteros aqui? Vamos? Vamos juntar mais um aqui? Um abraço.